Olá, estamos aqui em mais um programa da TV Web Educar na Cultura Digital. Esse programa está sendo gravado no dia 1º de dezembro de 2010, uma quarta-feira, às 16 horas, e vai estar disponível online, aí até quando, não sabemos. Eu sou a Mila Gonçalves, da equipe do Grupo de Estudos Educar na Cultura Digital. Nosso tema de hoje é gerações interativas, onde está o desafio de educá-las. E para essa conversa de hoje aqui, eu tenho a Ivelise Fortin comigo, da PUC, que daqui a pouco vai se apresentar, e o Sidney Oliveira, também aqui com a gente. Agradeço demais a presença dos dois. Aqui do meu lado esquerdo eu tenho a Vanessa Rodrigues, da equipe do Educarrede, fazendo o acompanhamento das participações do Twitter e do chat, além da equipe da Moderna, que está aqui com a gente nos bastidores. Então, para começar essa nossa conversa, eu queria que a Ivelise e o Sidney se apresentassem rapidamente, destacando um pouquinho da sua aproximação, como foi a aproximação com esse tema das gerações interativas. Bom, eu trabalho com gerações interativas desde 98, né? Acho que a primeira incursão que eu tive no tema foi quando eu comecei a estudar a sala de bate-papo, né? E eu vi um pouco, uma coisa que me chamou a atenção na época era como as pessoas dividiam a personalidade em coisas diferentes, em personalidades diferentes, né? Então, com esse nome eu tenho essa personalidade, tem outra personalidade. Foi por aí que eu comecei a conhecer, e depois também eu fui trabalhar com jogos digitais, né, com videogame, principalmente com jogos de multiplayer, que é o tema do meu mestrado, e estou trabalhando no NPPI desde 98. Tá certo. Conta pra gente o que é o NPPI. O NPPI é um núcleo que se chama Núcleo de Pesquisas e Psicologia Informática, que é da PUC de São Paulo, que é da Clínica Psicológica. Um núcleo onde a gente trabalha em duas frentes. A gente tem serviços psicológicos mediados pelo computador, então as pessoas que quiserem orientação psicológica podem enviar um e-mail para a gente, que a equipe pode dar uma orientação. E a gente tem a outra parte, que são os estudos de cybercultura, que é como são as manifestações do ser humano na era digital. Basicamente são essas duas frentes que a gente trabalha. E Sidney, você, conta um pouco pra gente a sua história. Nossa, eu cheguei no assunto já faz algum tempo. Eu tive uma carreira, que eu estava comentando contigo, eu tive uma carreira grande de profissional. Eu comecei em banco muito cedo, com 14 anos de idade, fui bastante precoce nessa minha carreira, e depois de 20 anos trabalhando em banco, eu trabalhei na internet. Eu ajudei a criar a indústria da internet aqui no Brasil, criei um dos primeiros sites aqui no Brasil, e foi aí o primeiro movimento que eu encontrei com essa chamada geração Y. Eu saí de um ambiente bastante estruturado, de um banco, onde a carreira é definida, onde tudo é acertado, onde tudo é muito bem colocado, o horário, e de repente eu fui montar a minha empresa, tentei colocar isso como gestão, e eu encontrava lá um grupo de jovens que teimava em vir de bermuda, usando na época o Walkman, não era o iPod de hoje, e eles queriam trabalhar no horário deles, queriam trabalhar da forma deles, e eram muito produtivos. Isso chamou minha atenção. Posteriormente eu vendi minha empresa de internet logo no início da internet, na bolha, e comecei a atuar como consultor, e aí mergulhei profundamente em entender esse jovem, da empresarial, das corporações. E é isso que eu tenho feito também, corporações, a interpretar e a entender esse comportamento novo que, assim, em alguns momentos a gente acha que é inadequado, principalmente para o ambiente corporativo. O ambiente corporativo não está muito preparado para algumas expectativas novas, para alguns comportamentos novos que os jovens de hoje trazem. Um deles a gente estava falando de redes sociais, quer dizer, o jovem deseja acessar a rede social no ambiente de trabalho, e ele não pode, ou pelo menos não se entende que isso seja produtivo, pelo menos ainda, e tem empresa que está começando a descobrir que tem algum valor em cima disso. Legal. Tá bom? Muito legal. Acho que um comentário em relação ao que você disse, acho que não só o mundo corporativo não está preparado, acho que o mundo da educação também não está preparado
para entender, né, a relação que esse jovem tem aí com essas redes sociais, com esse mundo novo, tecnológico e com todos esses comportamentos que acabam sendo gerados por estar nesse meio. Sim. E acho que a nossa conversa aqui vai bastante nessa linha. Afinal, o nosso público, a maioria são educadores, né, que estão nos assistindo hoje. E se quiserem participar, é importante falar também, podem mandar, essa nossa conversa está sendo acompanhada pelo Twitter, com a hashtag ECDigital_TV. Então, sempre que for mandar algum comentário, alguma participação, alguma pergunta para as pessoas que estão aqui, usar essa tag para a Vanessa monitorar. E outra forma de participação é via chat da própria TV Web da Moderna. Vocês que estão assistindo a gente aí na tela, vocês vão ver no canto superior da tela uma entradinha para o bate-papo. E ali vocês se comunicam aqui com a gente, mandam as suas perguntas, considerações, e isso para quem está participando ao vivo. Na gravação, isso não vai ser possível. Então, acho que antes da gente ir para esse o que vem, o futuro, eu queria levantar com vocês uma questão que tem me acompanhado bastante e tem me causado assim uma certa inquietação. Nas conversas com educadores, com pais, o que eu tenho visto. A gente tem colocado a questão das gerações com muitas diferenças. Então, eles são diferentes. Agora, eles não aceitam regras, eles são mais criativos, eles colaboram, E aí fica uma conversa que parece que a criança, até 1960, era um anjinho comportado, era fácil educá-las, todo mundo aceitava as regras, era muito fácil ser professor dessa geração. E eu sinto um pouco uma certa generalização, como se o fato das tecnologias criou novas crianças que não são mais as mesmas crianças de antigamente. Sim, existem diferenças, mas o que permanece do ser criança, do ser jovem, na opinião de vocês, ou não permanece e realmente é tudo muito diferente? Queria ouvir a opinião de vocês em relação a isso. Posso começar? Pode começar. Você sabe que Sócrates uma vez falou, vivemos tempos de mudança. E quando ele falou essa frase, foi há 3.000 anos atrás, ele estava se referindo aos jovens aprendizes de filosofia e que queriam se tornar um dia filósofos, né? E ele reclamava muito que esses jovens eram ansiosos, não focavam em nada, não gostavam de fazer as coisas de acordo com o que mandava o figurino, eram questionadores. E a gente começa a ouvir isso e fala, bom, o jovem é assim, sempre ele foi assim, não mudou muito depois que Sócrates falou a frase. Então, assim, eu vejo que não há mudança no jovem. Muito desses comportamentos que estão sendo alardeados hoje, qualquer jovem tem, sempre teve, em qualquer época. O que muda é o nosso cenário social. Então, assim, hoje fala muito da tecnologia, mas antes da tecnologia começar, antes de chegar a todo esse contexto tecnológico, existia um outro contexto educacional. Nós vivemos assim, o mundo vai vivendo por ciclos. Então, na década de 40 e 50, os filhos dessa época foram muito, como é que eu posso dizer, restritos nas suas atitudes, eles tinham horário para quase tudo, o comportamento deles era muito restrito. A consequência natural foi quando esses filhos entraram na vida adulta, que a gente está falando de um pessoal que é hoje chamado Baby Boomers, né? Quando eles entraram na vida adulta, eles chegaram na década de 60 e tentaram mudar o mundo e praticamente mudaram muito do mundo. O comportamento social mudou a partir daí. A geração seguinte também sofreu na mão desse pessoal. Quando eu falo sofreu, porque nós tínhamos crise econômica, teve crise do petróleo, existia falta de quase tudo. Eu costumo dar como exemplo o contexto da família. A família na década de 70 normalmente tinha 3 a 4 filhos, você morava em uma residência com um banheiro, uma televisão e, se tivesse muita sorte ou muito empenho, tinha um telefone. Imagina uma casa onde tem 4 filhos com um banheiro. Todos tinham que compartilhar. Bom, esses filhos
da década de 70, que eram crianças na década de 70, entram na década de 80 e principalmente na década de 90, desejando o quê? Primeiro querem ter o próprio banheiro, a própria televisão, e querem proporcionar para o filho aquilo que eles não tiveram. Então, a geração Y é justamente fruto dessa restrição que aconteceu na década de 70, onde os pais, que eram crianças na década de 70, têm os seus filhos hoje da maneira que vocês falam assim, meu filho vai ter o quarto dele, meu filho vai ter a televisão dele, o meu filho vai comer assistindo televisão sim, porque eu não pude fazer isso, mas não tinha mal nenhum. Então, você vê que mudou o comportamento de educação. Tem uma tirinha que é muito famosa no meio da educação, que é, na década de 60, era o pai, a mãe, a professora e o filhinho lá. E a nota do filho não foi boa, então os três estavam dando bronca na criança. Nós vimos mudar isso nesses últimos 30 anos. Hoje o pai e a mãe vão ir dar uma bronca no professor, no sistema de ensino. Por quê? Houve uma omissão. Quer dizer, eu diria que assim, há um processo educacional onde os pais, de alguma maneira, terceirizaram a educação em troco de trabalharem mais para conseguir dar aquela escola que eles não tiveram. Então, meu filho vai ter a melhor escola. Legal, só que houve uma perda de mão nessa história. Porque eu passei, meu filho vai entrar na melhor escola e deixo o filho na escola. Tipo, eu não tenho nada mais a ver com isso, já estou pagando uma boa escola. E a parte que o pai tem que fazer, a mãe tem que fazer de educação, isso ficou um pouco descolado. E hoje nós temos consequências a partir disso. Então, a tecnologia é o que é visível e tangível, mas na prática nós mexemos na educação. Os pais, de alguma maneira, se omitiram de alguns papéis que eles tinham no passado, em troca de pagar por uma educação, terceirizar, passar para fora a educação. Passar para a televisão, passar para o computador, passar para o curso que ele coloca o filho, para a escola que ele coloca o filho, e obviamente que esse filho vai criando autonomia. Mas ele vai criando autonomia, ele também vai perdendo um pouco daquele respeito que ele tinha pela figura do instrutor, do pai, do educador. Então ele está se educando sozinho, acaba criando distorções. Hoje nós vivemos uma geração, a geração chamada de geração Y, ela é fruto de muita omissão na educação. Ela veio desse processo. Omissão, mas é uma omissão estranha. Pô, mas como que você pode dizer que eu fui omisso? Eu paguei uma escola bem melhor do que eu tive. Então eu não fui omisso. Mas a educação a gente sabe que ela tem vários aspectos. Um deles é o face-to-face, o olho no olho, né? E isso, de alguma maneira, a gente perdeu.